Assessores do ministro Alexandre de Moraes, do STF, lamentaram a falta de coordenação e cooperação internacional para extraditar o jornalista Alan dos Santos, investigado nos inquéritos das milícias digitais e das fake news controlados por Alexandre de Moraes. Segundo a denúncia da Folha, numa conversa realizada em novembro de 2022, o juiz Marco Antônio Vargas, do gabinete da presidência do TSE, compartilhou no grupo de WhatsApp uma mensagem de Moraes, pedindo que Ayrton Vieira pressionasse a Polícia Federal sobre o alerta vermelho da Interpol contra Alan dos Santos nos Estados Unidos. O grande jornalista Augusto Nunes rompe o silêncio e faz uma análise impactante desmascarando Moraes e os seus capangas perseguidores de bolsonaristas. Porque a Interpol não age fora da lei. Quem age fora da lei é a Polícia Federal a serviço desse grupo, né, o Alexandre de Moraes e os seus parceiros, e esses juízes que devem julgar, eles estão agindo, eles sim, como jagunços. Eles queriam sequestrar o Alan dos Santos, como disse o Silvio, se estivesse aí no Paraguai ou na Venezuela, num país amigo, eles conseguiriam. Olha o que eles estão propondo. Esses advogados, eles não veem isso, e a turma do Alexandre de Moraes, quer dizer, eles realmente, sabem que o Alexandre de Moraes, quando se olha no espelho, ele vê o Estado Democrático de Direito. E agora começa a ter outras visões, vê o secretário-geral da ONU, o presidente do mundo, sei lá. Ele quer dar palpite fora do Brasil, entre outros assombros. Nós estamos vendo aí realmente um caso clínico. Um caso clínico. Ele quer mandar em tudo. E o Supremo, não, ele fez tudo dentro da lei. O Moraes vai e diz, eu não posso oficiar a mim mesmo. Mandar então ele está admitindo que ele exerce vários papéis simultaneamente e que se contradizem. Não pode haver isso aí, ele não pode ser a vítima, o delegado, o promotor, o juiz e o que julga recursos. É uma irregularidade que já confere dimensões apavorantes a esse escândalo. E eles fingem que não aconteceu nada. Não, agiu dentro da lei. Que lei? Ele está desde o começo do inquérito agindo fora da lei. E acha que vai continuar desse jeito. E agora começa a esbarrar num Elon Musk, que encerra as operações no Brasil, provoca desemprego. É uma rede que é usada pelos brasileiros e o Moraes quer controlar também. Tudo. E isso continua. O que ele é agora? Além de relator do inquérito do fim do mundo e de mais uns 9, 10, ele é o que continua mandando no TSE, dá palpite em eleição, continua querendo controlar a eleição. Eles estão fora da realidade mesmo do Poder Judiciário. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Seja bem-vinda. Quero ouvi-la aí sobre essa novidade, mais uma publicação aí da Folha de São Paulo agora em relação ao que Alexandre de Moraes realmente não gostou do que a Interpol decidiu sobre a situação do jornalista Alan dos Santos, que segue nos Estados Unidos, e a troca de mensagens mostra realmente uma irritação ali entre Moraes e os seus assessores, que não conseguiram extraditar o jornalista Alan dos Santos. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Boa noite, queridos parceiros. Diário. Paula, é engraçado, né? Imaginem o horror, o choque dos nossos juízes e assessores de uma nação tão séria como os Estados Unidos da América não prender pelo crime hediondo de opinião. Olha, Paula, a gente, às vezes, a gente está rindo, mas é com nervoso, né? É com uma certa apreensão, porque se não éramos chacota até o momento, diante de tudo que Alexandre de Moraes vem fazendo, agora nós seremos, porque o trágico já aconteceu. As 541 páginas sobre os Twitter Files, com o nome de Alexandre de Moraes
praticamente em todas as páginas, mostrando o dedo sensor dele pesado, que não respeita a nossa Constituição. Aquilo ali uma tragédia, né, para uma nação como o país, que tem a liberdade de expressão protegida na sua Constituição. Agora é praticamente ridículo. É ridículo. Esses assessores, eles são ridículos e estão colocando o nome do país na lista de coisas ridículas, de chacota. Imaginem, colocar o nome de um jornalista brasileiro, não adianta falar blogueiro, bolsonarista. Alan dos Santos tem a carteira de jornalista, tinha o seu veículo, Terça Livre, que foi fechado há mais de 4 anos e ninguém fez o barulho. Um veículo de comunicação, de imprensa, que empregava dezenas de pessoas, foi fechado há mais de 4 anos. E agora eles acharam que porque trocou a administração, foi de Donald Trump para Joe Biden, agora a gente pega o Alan dos Santos. E a Constituição americana, senhores assessores, ela está acima até de juízes e assessores ativistas e militantes como vossas senhorias. Aqui não tem isso. Aqui é a primeira emenda da Constituição. Tem um juiz ativista, militante por aqui ou ali? Tem. Mas eles são raríssimas exceções. No Brasil é o oposto. A regra é exatamente juiz ativista e juiz militante. Então, Paula, eu fico imaginando como esses ministros e os gabinetes estão imaginando o que nós vamos encontrar nesses 6 gigabytes que estão nas mãos de Glenn Greenwald e que aos poucos ele está mostrando aquilo que o brasileiro está cansado de saber há muito tempo. Estamos sob um regime totalitário de uma pessoa, Alexandre de Moraes, que nunca recebeu um voto do cidadão brasileiro. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Sobre essa questão do Alan dos Santos, foi publicada ontem na Folha. Eu queria trazer aqui mais um trecho dessa troca de mensagens entre o juiz assistente auxiliar, o Ayrton Vieira, e também o outro juiz, que é o Marco Antônio Vargas. E aí, eles estavam trocando essas mensagens. O Marco Antônio Vargas disse o seguinte sobre o ministro Alexandre de Moraes. Sim, conhece essa história em detalhes, o ministro Alexandre de Moraes. Não se conforma com toda a razão, o fato da Interpol não ter incluído o nome de Alan dos Santos na lista de alerta vermelho. Mas nada podemos fazer quanto a essa questão da Interpol, assim como com a questão da extradição. Tudo o que podíamos fazer foi feito, seguimos todo o trâmite. Mas a Interpol em Lyon engavetou o pedido de alerta vermelho e os Estados Unidos não resolvem a questão da extradição. Difícil, fecho aspas. Aí numa outra mensagem, esse mesmo juiz do TSE, o Marco Antônio Vargas, diz o seguinte, classificou a postura da Interpol e também do governo dos Estados Unidos de sacanagem aqui, entre aspas. E aí o Ayrton Vieira segue e diz o seguinte, aspas, com certeza, por isso, esse idiota do Alan dos Santos se sente livre para fazer o que faz. Fecha aspas. E aí, na sequência, vem Marco Antônio Vargas respondendo a Ayrton Vieira. Aspas novamente. Dá vontade de mandar uns jagunços pegar esse cara na marra e colocar num avião brasileiro. Fecho aspas aqui para essa troca de mensagens, Silvio.